Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos seguindo as nossas aulas, nos encaminhando para o fim da literatura geral com a terceira geração do modernismo. Depois disso, a gente ainda tem que dar uma analisada básica em alguns aspectos culturais, como história da canção popular da música brasileira e ainda a literatura contemporânea, que não tem uma nomenclatura e uma definição específica, mas que cai bastante na prova do Enem. Seguindo com a terceira geração do modernismo e com a nossa contagem regressiva para a prova, faltam exatamente 131 dias para a realização da prova do Enem 2020. É importante a gente lembrar que a geração de 45 vai pegar um grande aspecto e um grande espectro de acontecimentos culturais, políticos e sociais, mas também vai pegar uma situação que é um pouco confortável para a literatura. O que a gente quer dizer com isso? Professor, a gente está no fim da Segunda Guerra, a gente está no início da Guerra Fria, poucos anos depois vai acontecer a ditadura, como que pode ser um momento confortável? A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra e a Guerra Fria não envolvem o Brasil. Então, de alguma forma, por mais que o mundo esteja caótico, a gente meio que só recebe as tangentes. A gente recebe mais os espectros culturais do que acontece nesses países do que os efeitos das guerras e das conturbações políticas. Com isso, a gente tem que pensar bastante sobre o efeito pós-moderno. O que acontece? Existe uma divisão que é algo ainda discutido. Muita gente prefere dizer que a geração de 45 não acabou, enquanto outras pessoas levam ela até o fim da ditadura. Para o Enem, nós trabalhamos ela exatamente com a segunda medida. Ela caminha até meados de 1980. Mas nós temos que pensar que finalmente o modernismo vai alcançar o que tanto queria, que é tacar o dane-se. Finalmente os autores vão começar a produzir a sua poesia e a sua prosa de uma forma mais natural, que se aproxime do que o leitor busca, do que o leitor vive, e não simplesmente aquela base de inovações meio sem sentido. Nós temos que pensar que é óbvio, é muito mais fácil fazer depois que eu já fiz, é muito mais fácil aperfeiçoar depois que outro já tentou. Mas a ideia do modernismo que é lançada pelo Oswald lá na primeira geração modernista não tem muita força e muita eficácia, até porque ela é algo muito teórico. Aqui a gente vai ter algo mais formalista, mais pensado, mais pé no chão, que faz com que exista uma funcionalidade, de formas diferentes. Tanto a abordagem poética quanto a abordagem prosaica vão ser vistas de uma forma diferente, principalmente com uma função diferente. A poesia moderna vai resgatar algumas coisas por espectro. O que a gente quer dizer com isso? Se antes os poetas como Oswald eram totalmente contra a métrica, eram totalmente contra a rima, contra essa rigidez formal, a terceira geração modernista vai um pouco contra isso. Ela vai trazer alguns bens que nós reconhecemos do parnasianismo e se preocupar com a estética de a forma como o texto é metrificado por um sentido bem simples. Uma poesia tem muito mais lógica e muito mais sentido para a gente como leitor quando ela tem uma versificação que funciona. Algo que rima parece que tem mais lógica e mais sentido do que algo que não rima. Uma poesia em verso livre normalmente parece uma fala solta e não algo poético. É uma forma um pouco preconceituosa, digamos assim, de ver a poesia, mas infelizmente é assim que o nosso cérebro meio que vê a ideia. Nós estamos muito acostumados a pensar na poesia como algo metrificado. E principalmente, os dois grandes poetas que nós vamos conhecer nesse período são poetas que têm uma profissão que envolve algo pensado, matemático, totalmente efetivo e calculista. Então isso também dá a eles um tom de um rigor formal para a figura deles como poetas. Além disso, o tema que vai ser trabalhado é um tema que precisa de rigidez, que precisa que a atenção dele seja a mensagem e não simplesmente o desenho que ele faz com as palavras. O primeiro deles é provavelmente um dos maiores poetas da literatura brasileira. É claro que a gente reconhece figuras como Drummond, que tem uma poesia de versos livres, que tem uma poesia mais cotidiana, como alguém que é muito próximo da literatura do brasileiro. Mas, em termos de produção literária, o João Cabral de Melo Neto
produz uma das poesias mais famosas e com uma força social muito grande, que é o poema Morte e Vida Severina. Vocês provavelmente já passaram por esse poema na época da escola. O meu nome é Severino, não tenho nome de pia, por isso me chamam Severino de Maria. Vocês já devem ter visto alguns pedaços deles, é um poema bem grande. Ele lembra outros temas que são grandes poemas, que são livros inteiros que são um poema, tipo a Divina Comédia, o Uruguai. O João Cabral de Melo Neto ficou conhecido como o poeta engenheiro. Curiosamente, ele era um engenheiro, mas não necessariamente só por isso a poesia dele recebeu esse nome. O João Cabral trabalhava a poesia de uma forma totalmente racional. Tudo era colocado e apresentado de uma forma lógica para que não houvesse falhas ou fragilidades dentro do texto. Então, se as palavras estavam escolhidas de uma forma perfeita, elas não apresentavam ambiguidade para a interpretação. Não é um texto que a gente vai sentar e discutir se traiu ou não traiu, se foi ou não foi, se era ou não era. É muito lógico, é muito objetivo a mensagem do João Cabral. Exatamente porque ele vai tratar em Morte e Vida Severina da tragédia nordestina. A gente tem que lembrar que desde 1910, quando a gente está trabalhando lá com os romancistas de 30, por exemplo, que vão tratar, como por exemplo a Raquel de Queiroz com o 15, da situação de descaso e abandono que vive a situação da população nordestina. O João Cabral vai trazer isso de volta com a figura do retirante e, obviamente, tratando de problemas como a seca, como a fome, como a pobreza. O João Cabral também vai trabalhar muito com metaliteratura, escrever poesias sobre como se escreve poesia. Parece algo um pouco óbvio, parece algo um pouco fácil de ser construído, mas ele vai escrever exatamente sobre a capacidade dele de produzir poesia. O fato de como ele insistia e pensava que a poesia deveria ser feita. Dessa forma metrificada, racional, pensando que o que importa mesmo é a mensagem. Então percebam que mesmo sendo o mesmo movimento, o modernismo, o João Cabral difere, por exemplo, totalmente do Oswald de Andrade. O Oswald pensava que as palavras tinham que ser diferentes, que a gente tinha que trazer brasilidade e mostrar o diferentão. O João Cabral não quer fazer isso. Ele quer falar da forma mais óbvia e objetiva para o povo entender que a mensagem é o que importa e não as firulas ao redor. Eu trouxe aqui para vocês um trecho bem curto, na verdade, né, que é o texto inicial de Morte e Vida Severina. É importante que vocês pensem, inclusive, no título dessa obra, que não é Vida e Morte Severina, e sim Morte e Vida, como se aquele retirante, aquela população, vivesse mais por fugir da morte do que por encontrar os bens da vida. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, eu Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulher de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos iguais em tudo da vida, morreremos de morte igual, mesmo a morte severina. Então perceba que ele está mostrando que a população do Nordeste, por mais diferente que seja, era tratada como igual. Tanto que ele inclusive faz a analogia da cabeça grande que muito se criticava dos cearenses. É uma piadinha muito da sem graça, que ainda existe até hoje entre populações, por exemplo, como a paulista. Então percebam que ele acabou de falar que ele é da Paraíba, mas assim como todos os outros severinos, ele é um severino da cabeça grande. Então, ver o nordestino era como se visse uma população que é única por si. O brasileiro do sudeste, do sul, basicamente via o nordestino como uma praga por igual.
não compreendia que existiam povos diferentes, com necessidades diferentes e que precisavam ser atendidos e visibilizados de formas diferentes. É um poema bem longo, na verdade não é tão longo, é super válido de ler, porque é um poema muito famoso e muito importante, mas visto como poema, ele é um texto bem longo e bem crítico socialmente. Então ele segue um pouco aquela vibe do romance de 30, se afastando cada vez mais da vibe original lá do modernismo da primeira geração. Por segundo nome, nós temos um nome. Por segundo nome, temos um nome. Parabéns. Por segundo nome, nós temos um homem importantíssimo para vocês. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um nome que aparece com uma frequência bem grande na prova do Enem. Existe alguém lá dentro da Fundação Getúlio Vargas que tem uma paixão platônica pelo Ferreira Goulart. Mas também, não só pela paixão platônica de algum estagiário, o Ferreira Goulart produziu uma poesia de choque. Nós acabamos de ler um texto totalmente pensado de forma crítica, para que tenha uma mensagem clara, específica e mostre uma necessidade de um povo, de uma forma elaborada, formal, bonitinha, tudo dentro dos conformes, que era o que o João Cabral fazia. O Ferreira Goulart ficou muito famoso por duas coisas. A poesia documental, ele escreve muito sobre a guerra, ele escreve muito sobre batalhas, ele escreve muito sobre política, então ele faz poesias bem críticas, especificando algumas metodologias de escrita. Então, ele é uma pessoa que escreve muito sobre algo que é pouco falado na época. Ele é alguém também que, com muito pouco, ganha muita fama. Então, diferente de vários autores que a gente conhece, ele recebe fama em vida e ele reconhece o papel que tem. Mas o Ferreira Goulart é muito interessante pela poesia de choque. Ele faz com que a gente se assuste com o que a gente está lendo. Como se algo que vem muito leve, muito fluido, do nada nos dá uma porrada. A gente vai ver agora, por exemplo, um dos poemas mais famosos dele, de um dos livros mais famosos dele, que é o Poema Sujo. O livro leva o nome deste poema muito famoso, que na verdade foi republicado em diversas línguas, porque vocês vão perceber que ele leva totalmente para o lado oposto do que o João Cabral está fazendo. O João Cabral é claro, específico e segue por uma lógica de que a mensagem tem que ser passada. Ele aqui vai apresentando dentro de uma confusão a mensagem e dentro do choque. Mas vocês vão perceber que ainda assim existe rima, existe algo pensado para que a fluidez aconteça por natureza. Porém, a mensagem não é tão clara, não é tão objetiva quanto é o João Cabral, porque ele sabe exatamente que é muito mais fácil te tomar pela ausência de expectativa, tipo, tu tá num poema que não tem nada, daqui a pouco, pá, porrada, do que fazer um poemão falando um monte de coisa que ninguém nem quer saber, digamos assim, né? O povo não queria lidar com os nordestinos e a fome, mas é muito mais chocante ver o que ele tem para dizer. Turvo, turvo, a turva, mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos. Menos que escuro, menos que mole, é duro. Menos que fosso e muro, menos que furo, escuro. Mais que escuro, claro. Como a água, como poma, claro mais que claro, claro, coisa alguma. E tudo ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as estranhas. Azul era o gato, azul era o gato, azul o cavalo, azul teu cu. Tua gengiva igual a tua bucetinha, que parece sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor, e bossa de porco aberto como uma boca do corpo, não como a boca das tuas palavras, como uma entrada. Para eu não sabia, tu não sabias, fazer girar a vida como seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti, bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era, perdeu-se na carne fria, perdeu na confusão de tanta noite e tanto dia. Então percebam que a gente está no meio de informações nada a ver, nada a ver, nada a ver. Azul, gato, cavalo, uma loucura. Daqui a pouco vem duas palavras que são muito tabu dentro da fala brasileira, né?
e daqui a pouco ele tá comparando o cheiro da flor com o estrume do porco, até que ele chega num nome de uma mulher que ninguém mais se lembra porque se perdeu na confusão da noite como no dia. Então ele vai lá no final te fazer uma crítica a uma situação da sociedade, depois de toda uma loucura que parece que não vai chegar a lugar nenhum. Aí ele te choca, logo no momento do choque tu quer saber o que vem depois. Até o cavalo azul, a gente meio que tá ótimo, fumou maconha e saiu escrevendo palavras sem sentido. Aí quando ele choca a gente pensa, opa, o que é isso aqui? Aí a gente continua lendo porque a gente quer saber o que vem. Então percebam que ele chama a nossa atenção pelo susto, não pela especificidade do tema, como João Cabral. Vamos então para a prosa de 1945. A terceira geração é dividida em 3 sistemas prosaicos: prosa regionalista, prosa urbanista e prosa intimista. Na verdade, ele é dividido por esses temas porque a geração de 45 dá a abertura da contemporaneidade. Pensem hoje em dia a quantidade de livros que se produz no Brasil. E muitas vezes um não tem nada a ver com o outro. A Turma da Mônica tem tanta força ainda quanto Textos Cruéis Demais para serem lidos rapidamente, que ainda vende tanto quanto textos do Paulo Coelho. Então, hoje em dia, nós temos uma diversidade temática muito grande. Não é como, por exemplo, o romantismo, onde todo mundo falava sobre chorar e sofrer. A prosa de 45 traz essa abertura da mudança temática. Existe espaço, finalmente, para que todos falem sobre tudo. Logo, esses tipos de escritas são divididos por cânones. O que a gente quer dizer? Nós não poderíamos pôr numa mesma caixinha autores tão grandes e tão diferentes. Logo, a prosa é dividida devido aos grandes nomes que surgem numa mesma época. Primeiramente, dentro da prosa intimista, temos ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector, a pessoa com mais frases de efeito no mundo, segundo as tias do Facebook. Ela escreve 2 obras que recebem muita força pela sua diferença. A Clarice escreve diversos romances e é sempre importante lembrar, a Clarice é uma ucraniana, ela não é uma brasileira, ela se naturaliza e acaba fazendo a literatura em língua portuguesa, mas ela é uma ucraniana, uma mulher da burguesia do Sudeste. Então ela vai falar sobre a feminilidade e das figuras femininas de uma forma um pouco limitada. É claro que a Clarice dá uma grande força para as dificuldades e para as confusões mentais dentro da alma feminina, mas ela vai representar muito pouco as mulheres do país. Ela vai representar uma gama muito curta, mas de uma forma muito interessante. A Clarice ficou famosa por 2 coisas que são o fluxo de consciência e a epifania. O fluxo de consciência é levar a gente para dentro da cabeça do personagem. Então, enquanto uma personagem está tendo um diálogo e conversando, ela mostra pra gente o que se passa dentro da cabeça desse personagem, que é algo bem diferente pra gente na literatura. Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas, seja filme, série, muito em filme de terror, vamos usar esse exemplo, em que houve um barulho, atividade paranormal, e as pessoas descem do 2º andar para o 1º sem acender uma lâmpada. E tu fica pensando, meu, o que passa na cabeça desse louco? Se eu ouço um barulho, eu ligo todas as luzes e começo a cantar algum louvor pedindo a Deus socorro. Eu não vou descer com tudo apagado para descobrir o que o espírito veio fazer na minha porta. O que passa na cabeça desse louco? A Clarice vai mostrar pra gente. Ela finalmente vai dar voz pros divertidamente das personagens, mostrando pra gente que talvez ela haja de uma forma que seja um pouco incoerente, seja autodestrutiva, mas dentro da cabeça dela, o que se passava era X. E por segundo, ela vai apresentar pra gente as epifanias. As epifanias são o estalo, aquele brain explode, tipo, quando a personagem tem um insight e percebe a própria realidade. Para quem conhece, chegou a prestar vestibular nos últimos anos, conheceu a figura da Macabea, que tem uma vida inútil, péssima, podre, horrível, tava tudo muito ruim, daí ficou tudo muito merda,
E só que ela não percebe a própria mediocridade. Quando ela percebe, temos a epifania da Macabea, onde ela percebe o quanto a vida dela é ridícula. E quando ela percebe isso, ela tem consciência sobre a própria minoridade. Além disso, né, além da Hora da Estrela, a Clarice tem uma obra muito famosa, é provavelmente a maior obra dela, é A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH é uma história incrível, onde uma personagem apresenta diversos fluxos sobre a própria existência e sobre a própria reflexão dos sentimentos, mas é um livro que ficou muito preso naquela cena da barata. Para quem nunca leu, existe uma cena nesse livro. Nós temos uma personagem burguesa que vive sozinha e tem a sua empregada. Depois de uma crise, de um surto, ela demite essa empregada, que é a única pessoa que ela tinha que auxiliava e ajudava ela. Ela entra em um cômodo que era o quartinho da empregada e encontra uma barata. Ela põe a mão sobre a barata. Quando ela põe a mão, ela dentro da cabeça dela, só que nós sabemos, devido ao fluxo de consciência que a Clarice põe pra gente, que ela começa a refletir, tipo, eu botei a mão nisso, e agora o que eu vou fazer? Será que eu boto fora? Será que eu pego? E ela põe na boca. Quando ela sente que colocou o bicho na boca, ela pensa, putz, vou ter que morder. Quando ela morde, ela chega à conclusão, agora já era, vou ter que engolir. Só que tudo isso parece uma cena louca, que não faz o menor sentido, mas é apenas uma relação metafórica de como a personagem acabou suprimindo, engolindo e destruindo a existência daquela única pessoa que fazia companhia para ela, que era a empregada. A barata acaba sendo uma referenciação para essa empregada. Mas claro que tudo é uma questão intimista e reflexiva que precisa ser levada como tal, não pode ser levada da maneira literal. Aqui eu coloquei para vocês alguns trechos para que vocês percebam como a Clarice vai tratar do sentimento de várias formas diferentes. Porque é assim que o ser humano trata. A gente não está sempre morrendo de amores. Se a gente amava alguém há um ano atrás como se fosse morrer e aquilo dependesse da gente, amanhã talvez não seja mais assim. Daqui a 10 anos, muito diferente. A pessoa que você achou que ia morrer de amores aos 15 anos, talvez você nem se lembre dela aos 40. Por te falar, eu te assustarei e te perderei. Mas se eu não falar, eu me perderei. E por me perder, eu te perderia. Aqui ela está falando sobre o fator de que, de alguma forma, é muito equivocado da nossa parte negar à pessoa o amor que nós sentimos. Porque no momento em que a gente nega para a gente mesmo a capacidade de sentir, mesmo que de forma não recíproca, nós perdemos a nós mesmos. Porque aquele amor, aquele sentimento, faz parte do que a gente é. Ele move a gente de alguma forma. Então, se ela falasse para ele que o amava, ela assustaria ele. E quando ele ficasse assustado, ela provavelmente perderia a proximidade que eles têm. Mas vale mais a pena ela falar e sentir isso do que perder a si mesma. Porque ela provavelmente já sabe que vai perder ele. Não vou fazer nada por ti, porque não sei mais o sentido de amor, como antes eu pensava que sabia. Também do que eu pensava sobre amor, também disso estou me despedindo. Já quase não sei mais o que é, já não me lembro. Se eu não disse, é porque não sabia que sabia, mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse antes e que também era verdade quando te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. O que ela está trabalhando aqui? Ela exatamente fala para ele que, tipo assim, antes eu dizia para ti que eu te amava e eu realmente sabia que eu sentia algo, mas eu nunca entendi o que era o amor. Então agora que eu, como pessoa, compreendo o que o amor significa, posso te dizer com total propriedade que te amo. Ela muito mostra pra gente que às vezes nós seguimos impulsos de sentimentos que nós não necessariamente compreendemos. Tu vai lá e gosta muito de alguém, aí tu diz um eu te amo, mas tu não necessariamente sabe o que o amor significa. Ela entra muito numa premissa que é definida com aquilo que a gente não pode dar, que a gente não pode ter. A gente nunca dá o que a gente nunca teve e que a gente só aceita o que a gente acha que merece. Então, a Clarice vai apresentando pra gente o ponto de vista de que, mesmo eu dizendo antes que eu te amava, eu estou me despedindo desse amor que eu dizia que sentia, porque eu nem entendia o que ele significava. Agora eu, como mulher, figura social que compreendo o amor,
posso te dizer com total completude que te amo. E por último, ela tem uma reflexão que eu acho muito interessante e que é muito discutida na literatura. As pessoas põem a ideia do pecado em sexo, mas como é inocente e infantil esse pecado. O inferno mesmo é o do amor. Ela mostra que as pessoas criam um tabu todo existente sobre a figura social do sexo. A gente pode usar muito como exemplo, não sei se vocês lembram o que aconteceu com a Anitta há pouco tempo atrás, que o Léo Dias, um jornalista, ia fazer uma grande exposição dela, e basicamente tudo que ele falou é que ela fazia sexo com várias pessoas. Querendo ou não, as pessoas condenam o sexo como pecado e ele seria nossa passagem para o inferno, lidar com ele dessa forma. Mas ela mesma diz, o inferno mesmo, quem está fadado é aquele que ama. Porque lidar com amor é muito mais problemático e depende muito mais da sua maturidade do que o sexo. É muito infantil a gente considerar que o sexo é um tabu tão grande, sendo que o amor é muito mais perigoso. Em segundo ponto, nós vamos para uma das leituras obrigatórias, uma das maiores autoras da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas, Lígia Fagundes Telles. Curiosamente, uma das poucas que está viva. Ela é conhecida como a primeira dama da literatura brasileira, a grande dama da literatura brasileira, pelo papel social que ela tem e pelas diferenças da literatura dela. Ela tem duas obras muito famosas. A mais famosa, na verdade, é o livro Antes do Baile Verde, que é uma questão urbana, um pouco fantástica. Então ela liga o sentimentalismo, as dificuldades, a depressão, a morte, a loucura, o amor, as brigas, com coisas meio surreais, que é exatamente para mostrar como a nossa vida urbana, que lembrem, né, eles estão em 1950, escrevendo numa época onde o Brasil está começando a evoluir de forma muito, muito rápida, como tudo aquilo é uma dubiedade. Nós temos, de um lado, algo tão instintivo, natural e primitivo como o sentimento, e do outro lado, a modernidade fazendo com que tudo pareça que seja possível. E claro, nós temos as meninas, a nossa leitura obrigatória, que vocês já trabalharam com a Prof. Marina, que é uma crítica à figura feminina durante a ditadura. Para vocês entenderem, claro que a Prof. já deve ter dito isso para vocês, a grande sacada das meninas é mostrar como a figura feminina às vezes passa por diferentes situações e ela é imutável. Vamos lembrar, nós temos a Lorena, uma mulher rica, de boa família, que fala latim e que blá 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 blá, e termina no mesmo lugar, de forma estática, abandonado, nunca recebendo a tal da ligação que ela tanto esperava, abandonada e ferrada. Nós temos a Lia, que é uma super militante, e ela sabe disso e daquilo, ela manja de política, e ela critica o mundo e não sei o quê, termina totalmente ferrada do mesmo jeito que começou. E nós temos a Ana Turva, que termina morta. Mesmo sendo bela, sendo maravilhosa, tendo vários planos e não sei o que, e oportunidades, ela termina toda ferrada. Então percebam que não importa a diferença dessas meninas. Se uma é rica, outra é pobre, se uma é bonita, outra é feia, se uma é militante, a outra é passiva. Todas elas terminam de uma forma decadente, da mesma forma como começaram. A Lígia Fagundes Telles trabalhou muito com essa denúncia velada. Tem muita coisa dentro de As Meninas que são críticas sociais, críticas à ditadura, que estão perdidas dentro de um livrinho que parece um romance bobinho. E foi assim que ela escondeu, omitiu e declarou muitas informações dentro dessa figura de livrinho de mulher bobinho. Muita coisa está ali dentro, muita crítica, muita análise social. Além disso, ela reflete muito sobre alguns sentimentos mais duros. Ela fala muito sobre a morte e sobre a loucura. A gente pode pensar, inclusive, naqueles diálogos da mãe da Lorena com a Lia, onde a mãe da Lorena comenta com a gente que a Lia inventou a morte, a forma da morte correta de um dos irmãos. E nunca explicam pra gente qual é a verdade. Então tudo parece uma loucura e a morte parece não ser mais tão dura assim, algo que antes era uma tragédia, agora é uma morte natural.
A Lia, ela não seria o termo brinca, mas ela joga muito com essas pequenas diferenças e divergências que a nossa cabeça faz com ela mesma. Aquela coisa de a gente acha que vai morrer de amor, mas nunca morre. A gente acha que nunca vai superar e passam-se 2 anos e a gente até esqueceu que esteve com aquela pessoa. E ela trabalha principalmente, se o termo da Clarice é epifania, o da Lígia é a sinestesia, que é muito vista, seria uma reflexão perfeita da Lorena. Aquela pessoa que recebe as coisas do ambiente, do próprio sentimento, da própria vivência, como se aquilo anestesiasse a existência dela. Ela vive de uma forma passiva a existência ao seu redor. Aqui eu coloquei um trecho simples das meninas, porque na verdade vocês já trabalharam, né, o livro, mas eu gosto muito desse trecho porque mostra a forma da suavidade como a Lígia trabalhava a descrição das coisas. A Lígia e a Clarice vão ser as grandes damas da literatura, os grandes nomes femininos, porque elas vão abrir portas para outras autoras que vão trabalhar de uma forma mais abrangente essas mulheres diferentes do Brasil. Percebam que as mulheres da Lígia já são muito mais realistas que as mulheres da Clarice. E as mulheres da Adélia Prado em Bagagem vão ser muito mais realistas que as mulheres da Lígia. E assim por diante. Nós vamos ter, por exemplo, a Conceição Evaristo, muitos anos depois, dando voz à mulher negra, pobre. Nós vamos ter a Adélia dando voz à mulher que vive presa em relações patriarcais. Então, nasce na voz dessas duas autoras a necessidade de se representar as diversas faces das mulheres e da feminilidade no Brasil. Ana Clara contou que tinha um namorado que endoidava quando ela tirava os cílios postiços. A cena do biquíni não tinha a menor importância, mas assim que começava a tirar os cílios, era a glória. Os olhos nus. Em verdade vos digo que chegará o dia em que a nudez dos olhos será mais excitante do que a do sexo. Então veja que aqui ela está falando de uma forma bem diferente do que a Clarice. A Clarice entra naquele impulso do sentimentalismo, tipo, o amor é o nosso inferno, o amor é o nosso pecado. É muito mais difícil lidar com o amor do que lidar com a realidade. Enquanto aqui, a Lígia Fagundes Telles está falando exatamente de relações naturais das pessoas. Tipo, espera-se o dia em que nós finalmente vamos tratar das nossas relações simples entre pessoas muito mais valorosamente do que nós tratamos essas relações superficiais da carne. Entramos então na literatura regional. Ela vai ter 2 margens. O movimento armorial, que vem para o ariano, a Suassuna, que vocês devem conhecer provavelmente da produção cinematográfica de O Alto da Compadecida. Ele vai tratar de uma cultura, de algo mais, eu posso dizer, pitoresco. Ele vai falar de uma realidade e vai abrir as portas para que o Guimarães Rosa transforme o regionalismo em algo universal. O que a gente quer dizer quando a gente diz que o regionalismo é algo universal? É trazer aquelas coisas que são naturais e características de uma única região para dentro do teu intimismo. Nós conseguimos nos identificar com um Riobaldo, nós conseguimos nos identificar com um João Grilo, mesmo eles sendo figuras regionais, porque agora se tira aquele estigma que tem dentro das literaturas do romance de 30, de que o Nordeste é a seca, é a fome, é o desespero, é os severinos que morrem nos berços de Marias. E aqui ele vai falar de algo simples, de uma relação de brasilidade, de a relação com a religiosidade, de como tipo, o catolicismo funciona da mesma forma, seja no Nordeste ou no Sul. Então, Ariano Suassuna traz pra gente, principalmente com o Alto da Compadecida, uma das obras mais magníficas para representar como as particularidades do Brasil ainda fazem o brasileiro brasileiro. A gente sabe que, por exemplo, pessoas do Sul são muito diferentes de pessoas do Norte, que são muito diferentes de pessoas do Nordeste, que são muito diferentes das pessoas do Sudeste. Cultura é diferente, a raiz
divisão é diferente, mas existem coisas que são naturais do brasileiro. E lidar com as coisas de uma forma leve, tentar dar um jeitinho brasileiro. Se der tudo errado, pede para Deus e espera. Isso é uma coisa muito natural do brasileiro. E o Suassuna vai trazer isso com muita força e depois o Guimarães Rosa vai dar uma coroada nessa situação. Essa literatura é muito importante, porém ela é muito perigosa. Por que eu estou dizendo para vocês perigosa? Nunca mais se produziu regionalismo da mesma forma depois do Suassuna e do Guimarães, principalmente depois de Grande Sertão Veredas. O que foi feito de uma forma literalmente tão bem feita que ninguém mais arriscou pôr a mão. E o mesmo acontece com a Clarice. A gente não vê mais essa tentativa de colocar tanto a gente dentro da cabeça dos personagens. Porque, primeiro que é uma comparação direta, né? Se tu escrever algo intimista, vão ligar a Clarice. Se escreve um conto meio urbano, social, a galera liga Caio Fernando, por exemplo. E se escreve regionalismo, a galera liga a Guimarães. Então, assim como eles trouxeram a forma mais magnífica de se trabalhar o regionalismo, eles basicamente levaram o regionalismo com eles, porque pouquíssimo se conseguiu produzir com tanta qualidade regionalismo como esses autores fizeram. Eu coloquei aqui um trecho que vocês podem ler depois, para não me estender muito nessa aula, que é um trecho que eu amo do Alto da Compadecida, onde eles exatamente vão mostrando esse joguinho do brasileiro que funciona em qualquer lugar. Eles vão até o padre e pedem pro padre batizar um cachorro que eles encontraram. O padre fica se negando, dizendo que não se batiza cachorro, e eles sabem que o padre, há pouco tempo, batizou um motor. Então, tipo, quem batiza motor, batiza cachorro. Cachorro, pelo menos, é um bicho vivo, né? Não é um objeto. Só que o padre só batizou o motor porque era de um major famoso lá nas terras. E eles, para conseguir batizar o cachorro, mentem que o cachorro é do major. Então, todo esse diálogo que parece muito engraçado, é muito engraçado, de ver os dois tentando convencer um padre a batizar um cachorro, só existe para mostrar que, no fundo, os nomes no interior são muito fortes. A gente tem nessas cidades de interior sempre uma figura muito famosa, é o dono de alguma coisa, de uma fazenda, de um mercado, o cara que foi prefeito, que sempre é alguém que as pessoas sempre fazem as coisas para ele. Não importa se tenha muita lógica. E eles mostram que, tipo, essa coisa do interior, sempre ter alguém de nome, funciona em qualquer lugar do Brasil. Não só, por exemplo, no interior da Paraíba, do Pernambuco, de Alagoas. Eu acho esse diálogo magnífico. Eu acho que é uma das melhores produções teatrais que tem. E foi uma das melhores adaptações cinematográficas. Se vocês quiserem saber sobre essa obra, é um dos poucos livros onde eu posso dizer para vocês, pode assistir o filme, que é muito fiel, é uma produção muito bem feita e muito fidedigna. E vamos para O Grande Homem. Não é porque eu sou grande fã e estudiosa de Guimarães Rosa que eu digo isso, mas sim pela produção literária dele. Provavelmente o Guimarães Rosa é o maior autor de língua portuguesa que a gente teve no Brasil. Ele só não é tão difundido quanto o Machado, porque a literatura dele não é tão simples quanto a do Machado. E olha que o Machado sequer simples é. O que acontece é que o Rosa constrói ações que são universais, então os acontecimentos são muito óbvios. Fica claro para mim do Sul tão da mesma forma como ficaria para alguém do Nordeste. No caso, ele trata do sertão mineiro. Ele não vai falar do Nordeste. Ele vai falar do ciclo da jagunçagem, que é algo que, por exemplo, nós não tivemos esses ciclos de cangaço, o ciclo dos jagunços, que ocorreu no Norte e Nordeste e até nessa região ali do sertão de Minas Gerais. Mas as coisas que acontecem, os efeitos dramáticos, são naturais para qualquer pessoa de qualquer lugar. Assim como foi ali no Suassuna. A diferença é que ler Grande Sertão Veredas não é ler papéis avulsos. Vocês têm uma leitura obrigatória que reúne alguns contos e crônicas do Machado.
Alguns deles têm 10 páginas, 15 páginas. Grande Sertão Vereda tem 600. Então, ler Guimarães Rosa não é tão simples e tão fluido quanto ler Machado. Mas a obra do Rosa é com toda certeza muito maior e mais abrangente que a do Machado de Assis. O que vocês precisam entender é que o Rosa vai começar a escrever perto dos 40 anos. Antes disso, ele vai ser desembargador, ele é médico formado e ele atua por anos em medicina. E só lá pelos 40 anos ele decide que ele vai escrever. E ele morre com 50 e poucos. E ele, nesse período curtíssimo de tempo, publica mais de 10 obras e deixa diversos textos que são publicados de forma póstuma pela família dele. Então, a capacidade de produção literária de excelência que o Rosa faz é bem impressionante. Inclusive porque ele publica Grande Sertão Veredas, que tem 600 páginas, no mesmo ano que ele publica Corpo de Baile, que tem mais de 200. Então, ele publica um livro de novelas, que é basicamente crônicas e contos longos. Ele publica um livro de novelas e poucos meses depois, uma obra de 600 páginas. Uma coisa interessante sobre o Rosa é, sabe aquela hora que vocês estão escrevendo a redação, e daí tem que revisar, mas vocês não estão muito afim, estão pensando, eu vou mandar assim mesmo, depois eu vejo a nota. O Rosa tinha o hábito do perfeccionismo. Ele era muito conhecido por ser perfeccionista. Ele revisou o Grande Sertão Veredas 6 vezes. Façam a conta de quanto dá revisar 600 páginas 6 vezes. E ele revisou todas as vezes para entregar com perfeição. O Rosa ficou muito famoso pela produção de neologismos, que é criar palavras. Mas ele não cria palavras do nada, ele não olha e diz Schwanzernausen, e Schwanzernausen passa a ser uma palavra. Ele junta, tipo, amarelanja, que é um modo como ele descreve um boi. É amarelo com laranja. Amarelanja não existe na língua portuguesa, mas passa a existir, porque ele fala e a gente entende o que amarelanja quer dizer. Assim como o Rosa é muito famoso pelo grande estigma, ele era um homem muito supersticioso. Então nos livros dele vocês vão ver algumas coisas que falam um pouco de signo, que falam de estrela, que falam de astros. E ele inclusive ganha a cadeira dele na Academia Brasileira de Letras e não vai tomar posse, porque ele sonha que se ele tomar posse, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E ele fica adiando, ele fica adiando, ele fica adiando, ele fica adiando. Passam-se anos, ele assume a cadeira e falece 3 dias depois. Se ele estava certo ou errado, era uma superstição ou um sinal, nós jamais saberemos. Mas ele disse para todo mundo que não assumia porque tinha medo que algo ruim acontecesse e falece 3 dias após tomar posse da cadeira. Eu coloquei aqui para vocês um trecho simples de Grande Sertão, que também não precisa de uma leitura específica. Para quem não conhece Grande Sertão Veredas, é um grande conto de causos. Toda a literatura do Rosa é como se vocês tivessem ido para o interior, sentado com uma pessoa de idade, e ela começasse a contar as histórias da região. Conta da vida da vizinha, que já emenda no conto de outra vizinha, e parece que vocês estão ouvindo um monte de causo da região. Aqui, quem está nos contando os causos da própria vida é o Riobaldo, que vai contar pra gente como ele começou a virar um grande jagunço até a sua, basicamente, aposentadoria. Quem diria? Até o jagunço se aposenta e a gente não no atual governo. É isso, pessoal. Eu sei que é uma aula um pouco longa, mas a terceira geração do modernismo e a contemporaneidade aparecem com muita força dentro do Enem. Então eu espero que vocês assistam, deem uma olhada, se ficarem com dúvidas, entrem em contato. Qualquer dúvida vocês sabem que podem chamar sempre. Até a próxima aula. Na verdade vocês têm bagagem ainda com a Prof. Marina. E depois nós nos vemos com História da Música Popular Brasileira. Um beijo para todo mundo. Bebam água, usem protetor solar. Não saiam de casa se puderem. Se saírem, usem máscara e álcool gel. O Covid ainda não passou. Beijo para todo mundo. Até a próxima aula.